Boa noite, bem-vindo e bem-vinda à nossa 22ª live da nossa quarentena do bem. É um grande prazer estar aqui novamente com você e nos conectarmos. Débora querida, hoje você foi a primeira. Saudade, minha cara. E aí, continua refugiada aí na casa da mamãe? Já voltou para Goiânia? Como é que tá essa sua vida? Regina Portela, primeira aqui a entrar no Facebook. Muito bem-vinda, querida. Célia, bem-vinda. E, gente, vamos chamando aí o povo, vamos convidando as pessoas que vocês gostam, que vocês acreditam que possam se beneficiar desse nosso momento aqui juntos, né? Que é um momento cujo objetivo é criar bem-estar. Marise, minha querida, bem-vinda aqui no meu Não, você tá no meu Insta, né? Bem-vinda aqui no meu Instagram. Lúcia, bem-vinda. É isso aí, gente. Vamos entrando, vamos chamando o povo, que tá na hora da gente conversar sobre aquelas coisas que têm o potencial de alegrar o nosso coração, que tem o potencial de gerar esse bem-estar que nós estamos precisando, né? Nós estamos todos precisando, desejosos de ficar cada dia melhor. Deixa-me ver, saudade também, já voltei para Goiânia, nada melhor do que a casa da gente, concordo, querida? Casa da gente é tudo de bom, né? Que bom que você já está de volta a Goiânia. Edmilson entrou aqui, Alexandra, bem-vinda, querida! Muito bem, então é isso. Hoje, na nossa quarentena do bem, eu quero conversar com você sobre oportunidade. Em geral, esse termo oportunidade é um termo muito usado no ambiente organizacional, né? Dentro das áreas ligadas a trabalho, né? Então, assim, oportunidade de trabalho, oportunidade de promoção, oportunidade de ganhar mais dinheiro. Mas, gente, a palavra oportunidade ela é uma palavra muito rica, é uma palavra bonita, né? Uma palavra que nos inspira. E não é uma palavra necessariamente para a área profissional, né? Pelo contrário. Então vamos falar de oportunidade. A oportunidade, eu gosto sempre de pensar nela como uma porta, uma abertura para. Existe no Oriente, em especial no Japão, sabe aqueles portais, né? Então, geralmente são dois pilares de madeira assim, e aí em cima tem um pilar de madeira bonito, que às vezes faz um movimento assim, faz um movimento assim para cima. São colocados os jardins japoneses, né? Quando você vai num lugar que tem um jardim japonês, sempre tem esse tipo de portal, né? Que tem o nome de Tori, né? Então o nome japonês para esse portal é Tori. Graça, bem-vinda, entrando aqui no Instagram. É isso aí, gente. Bora aí, bora chamar o povo para a gente falar de coisas que nos trazem bem-estar nesse nosso dia de hoje, nossa 22ª live da nossa quarentena do bem. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Tori, ele tem as histórias orientais, né, que nos falam sobre o significado desse portal, cujo nome é Tori. David, bem-vindo, meu amigo! O Tori, ele tem o seguinte significado. Diz-se que os Toris, eles são portais que geram a abertura para novos espaços, para espaços mágicos, para espaços transcendentes. Então, disse que se alguém passar por um Tori no momento certo, na hora certa, esse alguém pode alcançar um espaço extraordinário de oportunidade. Érica, minha lindinha, que saudade! Bem-vinda, minha querida. Gemai Soares entrando, bem-vinda. Silvana acabou de chegar aqui, bem-vinda. Valdelina, muito bem-vinda. Isso aí, Silvana, chegando aí, minha querida. A casa é sua, a casa é nossa. Liz acabou de entrar aqui, bem-vinda, Liz. Liz, a gente estava trocando umas ideias agora há pouco eu estava no Zoom ali, numa reunião com a Liz, com o Lindomar, com o Eduardo, a gente estava trocando altas ideias, né? Bem-vinda aqui também, Liz. A Érica disse que também tá com saudade. Gente, olha, vou falar a verdade.
Quando passar esse período aí, eu vou dizer, vai ter gente que vai correr risco. Acho bom vocês comerem muita comida para calcificar, comida que calcifica, entendeu? Que criar as estratégias de deixar esses ossos bem fortes, bem fortalecidos, porque quando passar essa fase, vai ser um tal de abraço aqui, abraço ali, vai ser um tanto de abraço apertado pra gente matar a saudade desse povo, que acho bom você garantir a calcificação dos seus ossos para aguentar os abraços que virão depois que tudo isso passar, ok? Hashtag fica a dica. Nomar falando aí boa noite a todos, muito bem. Ok. Então eu estava falando do Tori, né, que é um portal. Então a lenda japonesa diz isso, que o Tori então é esse portal, que é um portal mágico, e que se você passar por ele no local certo, no momento certo, com a intencionalidade certa, você pode acessar um novo universo. Quando a gente fala dessa coisa de acessar um novo universo, às vezes a gente pensa assim naqueles desenhos, né, ou aqueles filmes que falam de um universo de magia. Mas, gente, falar a verdade, a magia está dentro de nós, a magia faz parte de quem nós somos, né? Então, esse universo mágico que nós podemos acessar pode ser, sabe o quê? Um novo estado de espírito. Você pode passar por esse portal e acessar um novo estado de espírito, um novo estado de ânimo, um novo estado de saúde emocional, de saúde psicológica. Você pode acessar novas formas de processar ideias, você pode acessar criatividade, você pode acessar múltiplas possibilidades, né? Então eu tô falando do Tori porque o Tori tem a ver com a pergunta inicial, né, o ponto central que eu comecei, que foi o tema, né, na verdade eu não fiz uma pergunta ainda. O ponto inicial que eu comecei, que foi o tema oportunidades, que é o tema da nossa live hoje. Hoje eu tô aqui para falar sobre oportunidades, né? Então, Thalita, bem-vinda. A casa é sua, minha cara. Vamos lá, Edmilson está dizendo, estamos aqui, seremos edificados com certeza. Amém, que assim seja. Edmilson Santana, bem-vindo. Oportunidades. Que oportunidades você está precisando agora? Ou que oportunidade você está precisando agora na sua vida? Eu comecei dizendo que às vezes a gente associa muita ideia de oportunidade ao ambiente de trabalho, ao meio corporativo, ao ambiente de trabalho, ao ambiente econômico, né? E não necessariamente, gente. Às vezes tudo que nós precisamos é da oportunidade de dizer um eu te amo para alguém, né? Às vezes a gente precisa disso. Eu me lembro alguns anos atrás, o meu avô materno, o avô Marcolino, que foi, né, o avô com quem eu tive a maior convivência, né, durante parte da minha infância morei com os meus avós, então era alguém com quem eu tinha uma conexão, uma proximidade, e o meu avô sofreu um derrame. E nesse período, né, houve ele ficou durante 5 anos, né, sofrendo as consequências desse derrame, paralisado, enfim. Mas eu quero falar de um momento em especial que ele foi passar uns dias, ele e minha avó foram passar uns meses, na verdade, na casa da minha tia em São Paulo, né? Porque aqui em Goiânia minha mãe cuidava, minha tia são só 2 filhas mulheres, então acaba que mulher que, né, dá um apoio maior nesses momentos. E aí eles foram passar esse período com a minha tia. E eu me lembro que teve um dia, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que teve um dia que eu senti uma saudade tão forte. Quando eu digo eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu não sei o que eliciou isso em mim, o que originou essa sensação em mim. Mas foi uma saudade tão forte e eu me lembrei do meu avô e da importância que o meu avô tinha para mim, né? Da relevância que ele teve no meu processo de construção de personalidade, enfim, toda a minha história de vida. E eu me dei conta que eu não tinha falado essas coisas para ele. E eu sei que naquele dia me deu assim, falei assim, meu Deus, porque como ele não estava bem, né? A gente sabia que o momento da passagem poderia acontecer a qualquer momento. E eu pensei, será que ele vai voltar de São Paulo? Eu pensei, eu quero uma oportunidade para estar com ele presencialmente novamente, para dizer para ele da importância que ele tem, que ele teve, que ele tem na minha história de vida. Então, quando a gente fala de oportunidade, a gente tem que cuidar para tirar a ideia de oportunidade desse ambiente de negócio, né? Que também é importante, com certeza, mas trazer essa palavra oportunidade para todos os ambientes, né?
Eu tive essa oportunidade em relação ao meu avô. Eu tive, foi muito bom. Deus me permitiu ter essa oportunidade em relação a ele. Mas hoje eu quero te ajudar a pensar sobre isso. Que oportunidades você precisa ter na sua vida? Que oportunidades você precisa buscar na sua vida? Glauceli entrando aqui, bem-vinda, minha querida. Lucilene entrando também. O Jorge ali já entrou. Muito bem-vindo, Jorge. A Werneck também entrando. É isso aí, gente. Rosimeire, bem-vinda. A casa é nossa. Bem-vindos aí ao nosso momento de reflexão aqui juntinhos. E a reflexão de hoje é sobre oportunidade. Então, a oportunidade, ela vai desde este básico, né? A oportunidade de dizer que você ama alguém, a oportunidade de dizer que esse alguém é importante para você, a oportunidade de fazer perguntas. Eu me lembro de momentos em que eu tive essa oportunidade de sentar com os meus avós, principalmente os avós maternos, né? Com os avós paternos, essa oportunidade não aconteceu com a mesma intensidade, infelizmente. Mas eu me lembro de quantas vezes eu sentei com os meus avós e perguntei coisas da história deles. Então, a minha avó, por exemplo, ela me contou coisas da história dela, que era mais próximo, mas me contou coisas da história da mãe dela e coisas da história da avó dela. E quando ela me contava essas histórias, ela estava me falando das minhas próprias histórias, porque a sua história é o reflexo da história dos seus antepassados. A história dos nossos antepassados nos constrói, nos constitui aqui agora. E eu me lembro dessas histórias e para mim é tão maravilhoso ter tido a oportunidade de saber um pouco dessa minha história, né? Que se ela não tivesse contado, como é que eu ia acessar isso? Não ia ter como acessar. Então, a oportunidade de escutar histórias, a oportunidade de contar histórias, né? Eu me sinto tão feliz pelas oportunidades que eu tenho de contar para os meus filhos as histórias minhas, do casamento, né? Enfim, da minha infância, da minha adolescência. Vê como a palavra oportunidade abre pra gente um verdadeiro tori, um verdadeiro portal? Alexia está dizendo assim: preciso de uma oportunidade de me reencontrar, resgatar minhas energias, minha força e seguir com a minha vida já. Oh, minha linda, essa é uma ótima oportunidade a ser conquistada, é um tori importante pelo qual você vai ter que passar. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, tenho certeza. Então a Alexandra já está contando aqui uma oportunidade que ela está buscando na vida dela. E você? Sabe que algumas oportunidades, elas aparecem para nós e nós não nos damos conta de que ela está ali. Por quê? Porque nós não estamos prestando atenção. E às vezes, gente, essas são as melhores oportunidades. Coisas que vêm para nós, mas que nós não damos atenção, porque a gente está olhando para outra coisa. E, em geral, essas são as melhores. Se eu for pensar no histórico da minha carreira, eu diria que as maiores oportunidades que eu tive, elas vieram numa condição como essa, de uma situação meio gratuita, assim, gratuita no sentido assim, de que não era algo que eu estava buscando naquele momento e que se eu não tivesse atenta, eu sequer teria percebido que aquilo passou por mim. Já aconteceu isso com você? E outras oportunidades vêm e nós não percebemos. Já aconteceu muito comigo, de parar e falar assim, nossa, mas não é que naquela hora era um tori que estava aberto para mim, era um portal que tinha tinha aberto ali para mim naquele tempo, naquele espaço, tinha um portal e eu não passei por esse portal, não creio. Gemar Soares dizendo, é verdade. Gente, Lilian, mano, Lilian querida, entrando aqui, bem-vinda, querida. Johnny Almeida entrando. Antônio, bem-vindo. Liz, verdade, já aconteceu muito. A Liz também está dizendo aí que já aconteceu com ela. Bom, algumas pessoas costumam dizer que nos momentos de crise está
o número maior de oportunidades se abre no momento de crise. Você já deve ter escutado isso, e eu acho que agora você deve estar escutando isso de montão, né? As pessoas têm dito muito isso. Isso é uma realidade. Agora, o momento de crise, em geral, é o momento em que nós menos ficamos perceptivos. Por quê? Porque o nosso olhar, o olhar de quem está em crise, o olhar de quem está sofrendo é assim, ó, é cabisbaixo. Né, Filó? Bem-vinda, Filó! O olhar das pessoas que estão passando por dores e por sofrimentos são olhares para baixo. A gente tem a cabeça baixa, a gente fica, né? Tanto é que a expressão cabisbaixo, né? E tanto é que faz parte do senso comum, né? Da sabedoria popular, aquela coisa de levanta a cabeça, fulano! Levanta a cabeça! Mas, quando nós estamos na zona de conflito, na zona da dificuldade, na zona da dor, da preocupação e do sofrimento, nós baixamos a cabeça, nós arqueamos o próprio ombro, né? Até o ombro dá uma arqueada. E o problema é que quando nós ficamos assim, é o momento em que nós menos percebemos as oportunidades. Porque só percebe a oportunidade quem olha para o alto. Só percebe a oportunidade quem está com a coluna ereta, com a cabeça levantada, com os olhos abertos. Quem está com os olhos fechados pelas lágrimas, não percebe a oportunidade. Então, se tem um momento em que nós precisamos levantar a cabeça, né? Levantar os olhos, ter esse olhar altaneiro, com certeza é o momento que nós estamos agora. Concordam com isso? Faz sentido isso aí para você? A lista dizendo, é porque nos força a sair da zona de conforto, né? Ela está respondendo a minha fala anterior, né? De que na crise estão as maiores oportunidades. Sim, lógico, né? A zona de conforto vai embora. Eu e Linomar estávamos conversando, né? Eu falei um pouco mais cedo que a gente estava conversando com a Lisa ali numa reunião do Zoom, e eu disse para ela exatamente isso, sobre os cursos que nós temos. A gente tem um conjunto, né, de cursos que a gente oferece pelo Instituto Logos, alguns voltados especificamente para psicólogos, outros para outros profissionais e outros que não têm a ver com a área profissional. Então a gente tem um portfólio de cursos, e esse nosso portfólio a gente tem oferecido ao longo dos anos de forma presencial enfim, mas agora, né, o presencial ficou complicado, então vamos sair da zona de conforto, bora pro online? É isso aí, né? Quando a água bate na bunda, a pessoa se movimenta, então a oportunidade ela vem nesse momento, mas aquele que não levanta a cabeça, aquele que tá cabisbaixo, aquele que tá com o olhar cerrado pela tristeza, você já viu a cara de quem tá triste, chateado? Então fecha aqui, não vai ver essa oportunidade. Essa é a ideia central, né? E a história que eu vou trabalhar com vocês hoje é uma história que tem a ver com essa temática da oportunidade. Deixa eu só ver aqui, a Silvana comentou: amo histórias, pedir a Deus a oportunidade de contar minhas histórias para os netos que terei. Oh, Silvana, que lindo, minha querida. É isso aí, Deus há de te dar essa oportunidade, você vai contar muito, seus netos vão amar. Porque eu posso falar como neta que amava escutar as histórias da minha avó. Então você vai viver isso aí com certeza. Gilvana, Roberto, Elizabeth Bonfim, bem-vindos, Carmen Lúcia, Cibene Alves, Graça, muito bem, minha gente. Vamos entrando aí, a casa é de vocês. Então, vamos pensar. Mais uma vez, vou repetir a pergunta. Eu já fiz essa pergunta mais de uma vez, mas vou repetir. Pode ser que essa pergunta seja a sua oportunidade dessa noite. Que oportunidade você está precisando cavar? Que oportunidade você quer que se abra para você? Qual é a oportunidade? É a oportunidade de estar melhor emocionalmente? É a oportunidade de garantir a sua sanidade mental em tempos de crise? É a oportunidade de continuar tendo fé ou de aumentar e melhorar a sua fé? Né? Tem uma mulher na Bíblia que procura Jesus e ela procura Jesus para um milagre que ela deseja muito. E ele diz para ela, né? Na verdade, ele está fazendo com ela um teste, né? Ele diz: mas você acha que a gente deve dar comida, né? A comida dos filhos para os cachorrinhos?
Meio duro isso, né? Aí ela disse assim, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que sobram da mesa. Olha a afirmação dessa mulher, porque aquela mulher está procurando uma oportunidade para o milagre que ela quer receber. E Jesus ainda faz esse teste com ela, né? E aí ela se sai bem no teste, e aí Jesus a parabeniza pelo tamanho da fé que ela tem, né? Pela avidez que ela tem da oportunidade. Quando a gente quer uma oportunidade, a gente tem que estar ávido por essa oportunidade. Talvez a oportunidade que você esteja buscando seja a oportunidade de um milagre. Por que não? Gente, qual o problema? Sabe, entre a oportunidade de dizer eu te amo pro Lindomar, que eu vou ver daqui a pouco e que eu digo todo dia, né? De diversas formas eu digo que o amo, os meus filhos eu digo, né? Eu digo verbalmente eu te amo, acho que toda ligação que eu faço, né? Todo encontro telefônico que eu tenho com eles, em geral termina com eu te amo, e presencialmente eu digo isso também o tempo todo. Mas por que não? Se eu descer que agora, terminando essa live, vou me encontrar com o Lindomar e vou dizer pra ele eu te amo, é uma oportunidade. E talvez a oportunidade que você queira é de um grande milagre. E qual é a diferença entre um e outro? Eu vou te dizer qual é a diferença. Nenhuma. Porque estar respirando aqui agora é uma oportunidade e é um grande milagre. Não existem diferenças entre as grandes e as pequenas coisas. A diferença está aqui na nossa cabeça. Todas elas podem ser alcançadas quando nós percebemos, quando nós nos damos conta de que aquilo está pra gente. Marlova, minha linda, saudade. A Lúcia tá dizendo, a Lúcia Souza tá dizendo, já estava ansiosa aguardando o início da live. Ai, querida! Obrigada, minha linda, obrigada. Que bom que começou, que bom que estamos juntas aqui, né? Gilvana confirmando aqui, dizendo que é verdade. Mauro Sérgio, bem-vinda, entrando. Elis Regina, bem-vinda. A Giovana tinha dito anteriormente, acho que eu perdi aqui, a Gilvânia mesmo, falando que gosta muito das minhas palestras. Gratidão, querida, gratidão. E aí, hein? A história de hoje, que casa com esse tema da oportunidade, vem desse livro aqui, A Estratégia do Dragão. É uma coletânea de histórias orientais, né? São pequenos contos que trazem pra gente inspiração, trazem pra gente sabedoria e inspiração, tá? Então eu escolhi uma dessas histórias para nós hoje, para nossa reflexão dentro dessa temática das oportunidades, né? De entender o que é a oportunidade que cada um de nós está buscando. Uma coisa interessante sobre oportunidade, primeiro eu falei, né, que é o fato de que às vezes elas aparecem, se você tiver de cabeça baixa, se você estiver chorando, você não vai ver e ela vai passar. E você não vai perceber que ela passou, ou vai perceber já é tarde demais. Uma outra questão sobre a oportunidade é que eu tenho que estar atenta. Então, além de não estar de cabeça baixa, ao estar de cabeça erguida, eu tenho que estar atenta. E uma terceira questão sobre as oportunidades é que eu tenho que pensar no que eu quero. Eu tenho que querer passar por esse portal. Se eu estou predisposta a passar pelo portal, eu vou encontrar esse espaço, né? Esse espaço de conexão com essas coisas que eu quero para mim. Então vamos à história. Senta que lá vem a história. A história hoje é bem curtinha, mas ela é bem significativa. Então vamos lá. Durante uma longa guerra que devastara os cantões, o imperador consultou o seu melhor subalterno para encontrar uma estratégia que desse fim aos arrastados anos de sofrimento do seu povo. Uma coisa que nós vamos encontrar muito nas histórias e nas lendas orientais, é muito comum isso, tá? Nas lendas orientais. Nas histórias e lendas do Ocidente, não necessariamente. Mas nas histórias e lendas do Oriente, isso é extremamente comum. A gente sempre vai encontrar alguém grande, no caso aqui o imperador, né? Qual o nível de poder de um imperador? A gente sempre vai encontrar alguém grande procurando ouvir alguém pequeno. Alguém menor que ele e às vezes o menor dos menores, né? E esse entendimento de que às vezes o menor tem a mais importante informação. Às vezes o menor tem a revelação mais poderosa. No meio corporativo tá cheio de histórias sobre isso, né? Cheio. Uma delas é muito famosa, é sobre
Bom, se alguém que está me ouvindo aí sabe a marca da pasta dental, pode falar. Eu não sei se é Colinos, Colgate, uma das duas aí. Que eles estavam conversando num determinado momento, numa reunião ali dos grandes, né, a cúpula se reunindo, para saber como é que fazia para ter, né, maior consumo, porque as pessoas demoravam a comprar um novo potinho, um novo negocinho de pasta dental. E os grandes CEOs ali, né, estrategistas de marketing, de venda e etc., pensando em como fazer. E eles não estavam achando uma solução muito fácil. E aí entra a moça da limpeza, né, uma senhora, né, e fala assim, nossa, mas é muito simples, muito simples. Põe uma boca maior que vai sair mais. Eu não sei se você se lembra, mas antigamente era difícil, né, de sair a pasta, né, dental. E hoje em dia os tubos assim, né, você mal espreme e sai, né, aquela boca enorme, sai um monte de creme dental de uma vez só. E essa ideia foi dada por uma pessoa da limpeza, né? No meio corporativo tem muito dessas histórias, de que alguém muito simples, que nem faz parte daquela cúpula que está ali reunida para uma tomada de decisão, chega com uma ideia extraordinária, que é a ideia que dá a virada, né? Cria a virada de chave, né? É a oportunidade, né? A oportunidade passando ali, né? Márcia Bittencourt, bem-vinda, minha querida, minha xará. A Giovana tá rindo aí, mas não é uma história bacana? E é isso mesmo, desde então nossa pasta de dente acaba mais rápido, né? O creme dental acaba logo. Graças à ideia dessa senhora que fez com que essa empresa faturasse, ó, um monte. Uma outra história bem engraçadinha a esse respeito é de uma empresa de e-commerce. Marta Felipe, bem-vinda, minha querida. Essa empresa, eles estavam com um problema porque, bom, como eles trabalhavam exclusivamente no e-commerce, você há de convir que se você compra, você não tem uma loja presencial, o único contato que você tem com essa loja para comprar os seus produtos é via computador, né? E aí os produtos entravam na caixa numa esteira de produção, né? Então as coisas eram colocadas mecanicamente nas caixas. E algum problema estava acontecendo que algumas caixas estavam indo vazias. E é lógico que dava um problema danado. Primeiro porque tinha que reembolsar cliente, devolver dinheiro, ou tinha que mandar de novo, que era um custo a mais para um segundo envio de mercadoria. A empresa tinha muitos problemas, mas o maior de todos os problemas era a questão da credibilidade, porque cada cliente que recebia uma caixa vazia, essa empresa funciona, essa empresa presta mesmo. E eles precisavam resolver essa questão com urgência, né? Eles convocaram uma reunião de cúpula para ver como é que eles resolveriam, né? E ali estavam, né? Os engenheiros pensando, vamos colocar um dispositivo na esteira que vai ser um sensor que vai perceber o peso da caixa. Mas todas as ideias que as pessoas, né, de grande conhecimento teórico-técnico davam eram soluções que custavam muito e que a empresa não podia investir naquele momento naquelas soluções. E aí, mais uma vez, né, o senhor da limpeza, né? O senhor da limpeza tá passando lá, limpando, e escuta aquela prosa, né? Fala assim, os senhores me desculpem, né? A minha intromissão, eu não entendo muito dessas coisas, não. Mas vocês estão falando aí desse problema e eu acho que pode ter uma solução simples. Você coloca um ventilador de grande potência no final da esteira, se a caixa estiver vazia, ela vai cair da esteira. Caracas! É isso, né? Mentes muito brilhantes às vezes pensam em estratégias muito difíceis que não podem ser aplicadas no momento. Mas mentes mais simples, acostumados com a lida mais simples, né? Nos dois casos dessas duas histórias aí, eram pessoas que estavam inclusive na limpeza, porque a mente era muito simples, veio a solução muito simples, né? Às vezes uma criança traz uma solução extraordinária. Entende o que eu tô querendo falar? Glauceli está colocando ali simplificar, exatamente, simplificar. Então, gente, no momento que nós estamos, né, passando por uma situação de desafio, de crise, de dificuldade, a nossa mente ela tem uma tendência natural de complicar, porque veja, se a crise é muito complicada, se o problema é muito complicado, então a solução também deve ser muito complicada, né? Vamos pensar em casamento. Tá acontecendo um problema no casamento e o marido e a mulher não estão se entendendo. A crise no casamento é grave, então vai pensar que a solução talvez seja muito complexa. E às vezes vem ali uma criança e a criança dá uma ideiazinha e aquela ideiazinha que aquela criança dá, aí você não põe em prática, sabe por quê? Porque você não está olhando para a oportunidade que está batendo na sua porta.
A oportunidade que bate na sua porta pode ser a ideia da pessoa mais simples de todas. Às vezes a criança de 3 aninhos nos fala algo de grande potencial de sabedoria. Faz sentido aí para você? A Delânia está dizendo verdade. Por isso, todos devem ser ouvidos. Exatamente, todos devem ser ouvidos. E você se pergunta por que não pensei nisso antes. Exatamente, Giovânia. A gente faz essa pergunta. Não acredito que eu não pensei nisso antes. Desse jeitinho. Então, essa história, né, esse conto, né, oriental aqui desse livro que eu trouxe para vocês hoje, ele começa com esse imperador, né? Então o imperador está passando por uma crise, toda a terra dele está devastada. Foi uma guerra muito longa, né, que devastou os cantões do reinado dele. E ele vai consultar o subalterno, o melhor subalterno para encontrar uma estratégia. Esse imperador é sábio, né? Quem é a pessoa mais simples para quem você poderia... Às vezes você não vai chegar para ela e perguntar para ela como que eu resolvo meu problema. Não necessariamente, né? Mas de repente você pode chegar para ela e falar assim: nossa, você já passou por uma dificuldade assim? Né? Como é que foi na sua época para você resolver isso? E de repente, no meio daquela prosa, você encontra o seu tori, você encontra o seu portal, né? Sua possibilidade de passagem para um espaço mágico de transformação. Não, Denise Godoy? Entrou aí agora. E aí, minha cara? Muito bem. Daí, o conselheiro, né, narrou para o imperador a seguinte experiência que ele mesmo vivera. Isso aqui traz para a gente um outro ponto de sabedoria. Às vezes, gente, a oportunidade não é encontrada em algo que está por vir. A gente pensa na temporalidade, né? Passado, presente e futuro, mas tudo é uma coisa só. Então, às vezes você está procurando oportunidade em algo que está por vir. Mas talvez a sua grande oportunidade, para isso aí que você quer, que você falou no início da live, eu pensei que a oportunidade que você está buscando, né, com quanto você não tenha respondido aqui, acho que você pensou sobre isso, uma oportunidade que você está buscando para si. Talvez essa oportunidade que você está em busca dela, a solução, né, essa resposta esteja no seu passado, esteja numa história vivida. Fique esperto. Por isso que é bom lembrar das histórias. Então, ele contou uma história, uma experiência vivida por ele. Vamos ver que história é essa. Ele começa. Agora é o relato dele. Depois de praticar muito tempo, imperador, e sem sucesso com a minha tiradeira nos jardins do palácio, eu me detive um momento para descansar. Olha que interessante. Ele tinha uma tiradeira e ele estava tentando acertar, fazer caça. Ele estava tentando caçar passarinho, né? Se você já caçou passarinho ou não, você concorda com isso ou não, né? Hoje em dia isso é um tema, né, mais complexo, tudo bem, mas ok, né? Aqui, nesse momento desse reinado, caçar passarinhos era uma coisa normal. Mas essa pessoa estava tentando caçar passarinho, estava dando conta, gente. Estava dando conta. Qualquer semelhança é uma mera coincidência? Tem alguma coisa que você está tentando, não está dando conta? Ai, Márcia, eu tento parar de me preocupar com esse trem, desse momento, esse coronavírus, dessa crise financeira. Eu tento, mas não consigo parar de preocupar. Ai, mas eu tento parar de comer, porque eu já engordei nessa quarentena. Eu tento parar de comer, mas não consigo parar de comer. Ai, eu tento fazer exercício, a academia fechou, agora eu tento fazer exercício, mas não consigo fazer exercício. O que você anda tentando e não anda conseguindo? Estava acontecendo isso com esse camarada. Ele estava tentando, ele estava praticando há um tempão a acertar os passarinhos com a tiradeira dele lá nos jardins do palácio, mas sem sucesso, ele disse. Aí ele continua. Então ele parou para descansar, ok? Ele sentou e parou para descansar. A Giovânia tá falando assim, essa sou eu, né? Bem assim, né? Bem assim, Giovânia. Aí ele sentou para descansar e disse, então tinha uma cigarra que cantava alegremente numa folha sob a árvore na qual eu me sentara. E aí eu olhei para ela. E a cigarra não notou que tinha um gafanhoto que estava próximo a ela, pronto para torná-la sua presa. Atrás da cigarra tinha um gafanhoto.
E o gafanhoto, por sua vez, que encontrava-se tão concentrado em apanhar a cigarra, não observou um pássaro pousando sobre o ramo mais próximo da mesma árvore. O pássaro tampouco estava atento ao que acontecia à sua volta, porque ele mantinha os olhos fixos apenas no gafanhoto. Nesse preciso momento, eu mirei o pássaro com a minha tiradeira e o matei. Olha aí, olha aí. Sabe que essa história, ela nos traz algumas reflexões, sendo que algumas eu já parei para fazer, né, no primeiro parágrafo. A Ivone dizendo que chegou e viu prestando atenção em tudo. Oi, cheguei, tô aqui, prestando atenção em tudo que você tá falando. Bacana, bem-vinda, Ivone, querida. Vamos lá. Então vamos parar e refletir o que esse pequeno trecho, esse segundo trecho tá falando pra gente. Ó, a Graça tá falando, eu só, acho que sou, né, muito ansiosa. Minha querida, é bem assim, né? A ansiedade é uma das características que nos roubam do processo de atenção. Aqui tá falando que o gafanhoto não prestou atenção no passarinho porque estava olhando para a cigarra. A cigarra não prestou atenção no gafanhoto porque estava só cantando. E o passarinho, por sua vez, não prestou atenção em nada ao redor, inclusive, né, a estilingada que ele ia levar, porque ele estava prestando atenção só no gafanhoto. Às vezes nós não observamos as nossas oportunidades porque nós estamos prestando atenção só nos nossos sentimentos de base, inclusive a ansiedade. Qualquer sentimento pode ser uma distração. Até o excesso de alegria pode ser uma distração, mas com certeza a ansiedade é um dos elementos que mais geram para nós distração. E ao nos dedicarmos a sentimentos como ansiedade profunda, tensão, medo e preocupação, nós perdemos o nosso campo visual. Esses animaizinhos aqui, né, esses insetos e esse animalzinho passarinho, eles perderam seu campo de visão de 360 graus, porque eles estavam focados numa única coisa. Para que alguém consiga aproveitar o máximo da oportunidade, é preciso ter visão 360. Parar de estar focado em uma única e exclusiva coisa. Por outro lado, o moço aqui, né, que não relata o nome dele, mas nesse momento ele estava contando a história, então o conselheiro do rei, ele nesse momento que ele parou para descansar, ele estava focado em tudo ao seu redor. Vocês entenderam a diferença? A cigarra estava focada apenas em cantar. O gafanhoto estava focado apenas em comer a cigarra. O passarinho estava focado apenas em comer o gafanhoto. Mas ele, o atirador, ele estava focado em quê? Ele estava focado 360, porque ele viu a cigarra e o seu canto, ele viu o gafanhoto e a sua intencionalidade, ele viu o passarinho e a sua intencionalidade, e ele lembrou da sua própria intencionalidade e percebeu que aquela era a oportunidade que ele estava precisando. Olha aí a sabedoria desse negócio. Eliane dizendo, Márcia, você tem esse livro? Sim, minha querida, o livro é esse aqui, olha. A Estratégia do Dragão. Tá? Desses dois autores aqui, que fazem uma coletânea de histórias orientais, né? Então, cada história oriental começa com um ideograma, né? Aqui está o ideograma, que carrega a sabedoria dessa história, e aqui vem a história que eu tô lendo para vocês, tá? De toda a cultura, né, oriental, aí, um conjunto de histórias, tá? O livro só tem essas histórias, assim. Mas sabe que um outro ponto de sabedoria aqui é que ele só conseguiu, enfim, capturar o passarinho que ele queria, né? Vai ver que ele estava com fome, né? Posso comprar pela internet? Esse meu eu comprei presencial, mas eu acredito que sim. Se você quiser, né? Porque quando eu olho aqui mostra espelhado. Eliane e os outros mais que quiserem, tá? Se vocês quiserem que eu mande né, o livro, o nome do livro, o autor direitinho, me procure no direct, manda uma mensagem para mim no direct depois que terminar a live, que eu mando para você que está interessado o nome do livro direitinho, tá ok? A Glauceli tá perguntando, mas você escreveu um livro? Glauceli, eu já escrevi um, que é só meu, tá? Assim, só meu, eu digo assim, né? Eu escrevi sozinha, mas é um livro
mais voltado para a área da psicologia, da análise junguiana. E eu tenho participação em outros livros, eu tenho capítulos, né, em outros livros, ok? Sua prima, Adelane, você que me apresentou para ela? Obrigada, gratidão aí pelas apresentações. Gente, o povo tá assim, aí me encontra, fulano me indicou, eu tô amando, tá? Muito obrigada, gratidão pelas indicações, gratidão. Mas, Glaucia, sabe que você perguntou se eu tenho um livro? Quem sabe, hein, eu escrevo um livro só de histórias, hein? Ó, a ideia! A ideia, Glauceli, que você acabou me dando aí, não sei se querendo ou se sem querer, mas acabou me dando uma ideia. Vou me dedicar a isso um dia sim, com certeza. Muito bem, então voltando aqui, eu quero reforçar, e esse é o fechamento dessa nossa ideia, né, dessa live de hoje. Esse caçador, ele estava há muito tempo tentando acertar o pássaro com o seu, eu vou chamar de estilingue, né, que é um nome mais comum para nós. Mas ele não conseguia. Foi quando ele sentou para descansar que ele conseguiu. Captou? Essa é a mensagem que eu quero fechar com ela. Enquanto nós estivermos desesperados por aí, pulando, sassaricando, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. A chance de você conseguir o resultado que você quer na oportunidade que você deseja, a chance de abrir uma porta para você entrar, essa chance diminui significativamente. Mas quando você descansa, quando a gente descansa a coisa acontece, né? Os textos sagrados, né, quer sejam os textos bíblicos, né, da Bíblia cristã, dos textos sagrados dos hebreus, né, dos judeus, que são textos que muitos, né, também vêm para nós cristãos, mas se a gente vai buscar os textos sagrados dos mais diversos povos, a ideia de descansar, né, de descansar e saber que a divindade fará, né? A Bíblia fala muito disso, de descansar em Deus. Né? Entendendo, gente, que descansar não é ficar feito passarinho de bico aberto no ninho esperando, né? Esperando que o outro faça por você. Não é. Descansar não é nesse sentido. Veja que o cara senta para descansar, mas ele tá com a sua visão 360 ali, ó, aguçada. Ele percebe tudo. É no momento de descanso que nós aguçamos a nossa visão 360. Então eu quero te perguntar, nesses dias de quarentena, nesses dias de incertezas, nesses dias de tantas notícias que geram, né, tanta tensão, nesses dias, como você tem se posicionado? Você tem se permitido sentar e descansar? Você tem se permitido respirar profundamente, sentindo esse ar que... Gente, o ar que entra no teu pulmão é um milagre, gente. Esse ar que entra, que te inunda. Você tem se permitido sentir esse milagre, que é o milagre da vida no ato da respiração? Você tem se permitido perceber os seus, perceber as pessoas que você ama? Você tem se permitido essas percepções básicas, esses milagres extraordinários que estão aí na tua cara como oportunidades? Você tem se permitido descansar? Você tem se permitido deitar a cabeça no travesseiro e entender que aquele dia acabou e que você vai dormir e se reenergizar para o dia seguinte? Você tem se permitido isso? Você tem se permitido fazer boas leituras? Você tem se permitido ver boas notícias? Você tem se permitido isso? Esse moço, quando ele se permitiu sentar para descansar, foi que o universo se abriu. E só ali ele conseguiu o seu primeiro pássaro. Se era uma questão de sobrevivência, ali ele conseguiu o seu jantar ou o seu almoço. Talvez você esteja atrás do seu jantar, simbolicamente. Conquanto eu sei que muitas pessoas estão atrás do seu jantar, objetivamente, de forma real, infelizmente. Tem muitas pessoas vivendo essa experiência. Eu não sei qual é a sua condição exata, né? Mas, independente se você está atrás desse jantar simbolicamente ou de forma real, as oportunidades estão aí. Independente do tamanho da crise, as oportunidades continuam aí. Mas você precisa erguer a cabeça, limpar os olhos das lágrimas, se desconectar das preocupações, das tensões, das ansiedades e das angústias e descansar.
Que tal uma respiração profunda? Vamos lá? Dá para tentar? Vamos lá? Enche o pulmão. Descansa. Descansa. E descansando, você vai conseguir enxergar a oportunidade que se abre para você. Deixa eu só ver aqui o que o povo comentou, que eu acabei não lendo. A Gilmar Soares dizendo, olha a oportunidade. A Lloyd dizendo, fala Deus. Silvana, será mágico o seu livro de histórias, um presente de Deus para todos nós. Oh, gratidão, Silvana. Ivone dizendo, minha amiga Silvana dos Santos que me falou de você, estou amando. Ai, gratidão, querida. A Valdeina dizendo, esse caos sobre o corona é uma excelente oportunidade de encontrarmos em nós mesmos, através da fé, a força para vencermos nossos medos. Verdade, querida, sábias palavras. Zodmira me dizendo boa noite, querida. Alexandra me dizendo, creio que a vida, de uma certa forma, me obrigou a parar para poder olhar as coisas com mais calma num outro ângulo. Verdade, querida? É verdade. Samuel Cristóvão Júnior, meu primo querido, entrando. Bem-vindo. Regina Portela disse, adorei descansar no colo de Deus, ouvir o outro, ouvir com o coração. É isso, querida. Liane disse, Márcia, muito simpática, gratidão. Descansar no Senhor. Verdade, verdade. Margot, bem-vinda. Que linda mensagem, a Lúcia disse. Gratidão, minha cara. Glauceli disse que vai atender agora. Já deve ter ido lá. A ideia é de escrever o livro sobre histórias. Boa ideia, né, Érica? A Érica está dizendo, sem querer ou não, você pegou a ideia, porque está ligada nas oportunidades que são apresentadas. É isso aí, minha amiga Érica! Perfeito, gente, perfeito. Eliel acabou de entrar. Oh, meu querido, você entrou e eu já estou despedindo. Mas a live vai subir aí. Tem oportunidade de você assistir, né, essa live de hoje. Lindomar disse, nenhum de nós seremos os mesmos após esse evento mundial. É fato, é fato. Gente, era essa a história que eu tinha para hoje. Vamos descansar e garantir a nossa visão 360 graus para que toda e qualquer oportunidade, desde as questões mais simples até aquelas que nos parecem nesse momento um grande milagre de Deus, para que todas elas possam vir para nós, porque elas virão, e para que nós possamos aproveitar todas elas e cada uma delas. Gracinha, gente. A Deliane dizendo, não se vá, não se vá, não me abandone, por favor. Nossa, olha aí, já me lembrei da música. A Érica agradecendo, gratidão imensa. Gente, eu agradeço a vocês, tá? Agradeço a vocês por estarem aqui comigo nesse momento que também é desafiador para mim. Também é muito desafiador para mim em vários níveis, né? Então, assim, a minha gratidão a vocês por estarem aqui comigo, tá? E amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, nos conectamos aqui. Beijo no coração! Até amanhã. Tchau, tchau.